por 3 pessoas. E, meu irmão, ore por essas 3 pessoas e invista na vida delas. Faça um convite. Eu quero fazer uma aliança de milagre com você. Começar aqui para participar desse momento de milagre. Porque quem não precisa de um milagre? Achei, meu irmão, todos nós precisamos de um milagre. Então, se envolva nisso. E no mês de março, a gente também vai começar uma série que vai até... A gente vai ver até onde vai sair, mas vai. Não vai ser só março, não. Abril vai estender bem. Que é a festa de Purim. Ou seja, festa da salvação. Amém? A gente vai estar celebrando isso aqui, Purim, falando sobre isso, porque trazer salvação. Quando a gente está orando pelas pessoas, a gente está decretando a salvação na vida dessas pessoas. Então, ore por isso também. E do dia 1 ao dia 3, queria que você não esquecesse das primícias. O que são as primícias? Pastor, eu vou trazer dinheiro. Não, meu irmão, você vai trazer a tua vida diante do altar. São 3 dias separados para um jejum. Todo mês a gente faz isso, né? 10% do mês você vai dar para o Senhor. Você vai jejuar durante os 3 primeiros dias do mês. Qual é o jejum? O jejum que você colocar no teu coração. Mas seja uma coisa que seja difícil para você. Que você gosta muito, irmão, é aquilo ali que Deus quer. Separa fazer aquele momento ali, amém? Então, no dia 4 começa a Aliança do Milagre. Na sexta-feira, no dia 6, a gente vai ter culto de oração. Esse momento de celebração, de orar, de interceder pela nossa vida e tudo vai. Amém? E assim, como o Léo já falou aqui, vai ter o PG de casais, que você possa se envolver nisso. Amém? E o Senhor, eu quero deixar só uma palavra antes de passar aqui para o apóstolo. Isso tudo que o Léo falou aqui, a gente quer uma palavra que Deus tem nos dado. Esse dia eu estava orando, pedindo ao Senhor, venha me dar alguma coisa que a gente possa mudar, que o povo ali, que a gente tem que fazer. Parece que... E assim, eu confesso para você, o coração muitas vezes angustiado por algumas coisas. Por que não fui? E aí, eu falei, eu não penso em me enforcar, me jogar, não penso nada disso, meu irmão. Quando me deixa o negócio, me penso para os pés do Senhor, né? E aí me veio essa palavra, Isaías capítulo 60, versículo 22. Esse punhado, falando para a gente, para vocês, esse punhado de gente será um povo numeroso. Essa nação tão pequena será a mais poderosa de todos. Eu sou o Senhor e logo no tempo certo farei com que isso aconteça. Meu irmão, se Deus nos deu uma palavra, eu tenho que velar por ela. Senhor, eu quero fazer parte desse negócio aí. Eu sou um punhado de gente. E Deus não precisa de muito para fazer um milagre. Ele precisa de um punhado de gente. Se Deus quer mudar o Brasil, ele precisa de um punhado de gente. Se Deus quer mudar Campo Grande, ele precisa de um punhado de gente. E que você possa tomar posse disso e falar, Senhor, eu sou um punhado de gente. Amém? Crê nisso, que Deus vai mudar o nosso bairro. Isso aqui vai virar uma maravilha, meu irmão. Vai ser esplêndido. Quem tem casa em Campo Grande vai valorizar. Amém? Porque vai ser um lugar maravilhoso para se morar. Glória a Deus. Então eu conto com você, conto com tuas orações, conto com o seu envolvimento. E nessa hora eu queria chamar o nosso apóstolo Eduardo. Amém? Aplauda o Senhor pela vida do apóstolo Eduardo. Amém? Que ele possa nos abençoar com essa palavra. Amém? Graça e paz, amados. Amém? Queria só parar com essa briga aqui, com esse ventilador filisteu aqui, ó. Não, é abençoado. Só está produzindo, está produzindo. Eu vi aqui que a irmã que abriu estava aqui, ó, e as páginas voltavam. Depois vi o varão aqui falar na parte da oferta, hein? As folhas. Amados, é uma alegria estar aqui com vocês. Ouvir aqui o pastor falar a respeito da Aliança de Milagre. Nós estamos na 6ª semana. Essa semana nós já tivemos tantos testemunhos de milagres em 6 semanas. São 10 semanas. Aliança de Milagres. Nós estamos na 6ª. Nós tivemos uma irmã que deu testemunho na semana passada que ela tinha um tumor. E na última hora, o médico pediu um exame de sangue, que era apenas uma certificação, e ele estranhou o resultado. E aí disse, tem alguma coisa que não está batendo, acho que esse exame está errado. Aí refizeram o exame e verificaram que o exame estava correto. Então ele disse, então você vai ter que fazer uma ultrassom. Fizeram ultrassom e não acharam o tumor. Aí ele, não satisfeito, pediu então uma ressonância. E ela levou as papeladas, era muito papel, e ela disse, todos esses papéis, no dia da oração, eu entrei na 2ª semana, eu senti que Deus, eu parei de sentir dor.
mas eu tinha que operar, eu estava na fila para operar. Então, quando aconteceu isso, ele perguntou, mas você não está sentindo nada? Ela, não, eu não estou sentindo nada, já tem 3 semanas que eu não estou sentindo nada. E ela levou as papeladas mostrando por que ela estava para operar e tudo mais, enfim, ela foi curada pelo Senhor. E ontem nós recebemos uma irmã que ela estava, como há pouco nós tivemos aqui um momento de ofertório, e o Espírito Santo falou com ela algo muito particular, a respeito de algo que ela estava acumulando, e ela pedindo a Deus que abrisse a porta para a compra da casa. E o Espírito de Deus incomodou que aquela poupança que ela estava fazendo não estava servindo para nada. Que ela estava colocando confiança naquilo. E ela fez um propósito com Deus de colocar aquilo que estava ali naquela poupança. Não era um valor astronômico, mas era um valor que ela estava poupando. E ela colocou isso como... Ela disse, eu vou levar isso diante do altar de Deus. E ela fez isso. E ela não contou nada. Ela apenas foi algo que entre ela e o Senhor. E quando ela colocou, essa semana ligou e disse assim, eu coloquei isso na semana passada. E essa semana eu venho pagando já há anos um consórcio, pensando na compra da casa, mas nunca fui sorteada, nunca imaginei, nunca dei lance nem nada. Foi justo essa semana que a minha carta foi contemplada. E que aquilo que eu pensei, eu não dei um lance lá, eu dei um lance no reino. E as coisas aconteceram. E eu estou contando isso para vocês porque quero que vocês se sintam motivados a começar essa aliança de milagres. E que vocês coloquem principalmente o alvo de orar por aquelas pessoas que não conhecem o Senhor. E se desafiem a orar por essas pessoas, a colocar o nome dessas pessoas. Nós temos um relógio 24 horas de oração. E nós temos tido testemunho todas as semanas de pessoas entrando ali no relógio dizendo, pode tirar o nome, por causa, esse pedido já foi respondido, esse pedido já foi respondido. É maravilhoso, amados, o número de pessoas que têm sido abençoadas e agraciadas. E por isso eu estimulo vocês a orar e a seguir orando na presença de Deus. Deus tem um propósito com cada um de nós. Amém? Eu quero hoje me alegrar com Deusmar pelo seu aniversário. Amanhã o pastor Jonas vai completar, vai ganhar um prêmio amanhã. Estacionamento gratuito. Não vai precisar furar fila, vai ter fila especial. São os benefícios, né? E é uma sensação diferente de você entrar na fila do banco, naquela fila, todo mundo te olhando. Não, é meu direito. Que Deus possa abençoar desde agora os nossos amados. E com certeza o Senhor irá abençoar. Amados, a igreja, quando o pastor esteve falando daqui a pouco a respeito de Isaías 62, né? 60, 22. Falando a respeito de Deus usar um punhado. Deus usar um grupo de pessoas remanescentes que creem no milagre, creem que Deus pode fazer o sobrenatural. Quando a igreja se moveu para esse lugar, ela se moveu depois de uma grande temporada. E a gente vai se aperfeiçoando, a gente vai tendo ousadia. Desde que a igreja entrou, nós pensamos, já estamos aqui, vamos fazendo reformas e as coisas vão acontecendo. Mas a carga que começa a vir é que a igreja precisa ter um lugar próprio. Por isso, precisamos começar a gerar isso no espírito, de pedir a Deus, Senhor, não sei como, de que forma o Senhor vai fazer, mas se estamos aqui, não foi algo planejado, não foi algo elaborado, foi algo separado, e é verdade. Porque nós olhamos esse lugar, um pastor entrou e ficou 1 ano nesse lugar, sem poder fazer absolutamente nada. Obrigado. E ele fez o quê? Ele guardou 1 ano para a igreja. Porque depois que se completou 1 ano, no mês de novembro, ele entregou em dezembro e disse, eu não posso seguir. E ele entrou para que a igreja estivesse entrando, ele sequer era um dos nossos. Ele é nosso irmão, mas ele não era da Maranata, ele estava aqui guardando. Eu não sei se você consegue capturar isso. Deus tem planos, Deus tem um caminho.
em situações inusitadas, em meio à tempestade, em meio ao vendaval. Deus tem um caminho no meio da tormenta, está lá em Naum, capítulo 1, versículo 3. Portanto, não temamos em gerar aqui, mas acabamos de chegar, mas vamos gerar esse lugar. Deus vai abrir porta, Deus vai dar o recurso, Deus vai levantar a pessoa certa. Quando fomos assinar o contrato em Jacarepaguá, com aquele homem que colocou, na época existia as chamadas luvas, e o imóvel, ele queria as luvas, porque era uma escola, e ele queria as luvas, ele não era o proprietário, mas ele queria as luvas pelo uso do lugar. E nós não tínhamos aquelas luvas, e oramos por uma semana. E quando terminou, e fomos lá dar a satisfação de que não tínhamos um centavo para dar das luvas, e eu fui junto com o pastor Marcos, e nós entramos lá, e ele estava com a mesa pronta, toda a documentação pronta, e ele dizia, então, vamos assinar? Bom, viemos aqui para dar uma satisfação, uma questão de palavra, mas nós vimos tudo que era possível e não é a menor condição de nós entregarmos essas luvas. Queremos o imóvel, precisamos do imóvel, mas não podemos pagar essas luvas porque simplesmente não apareceu o recurso. Ele disse, não é possível, nada? Falei, nada. Nadinha. Falei, nadinha. Aí ele disse, então faz o seguinte, senta lá, vamos sentar. E assinou os papéis. Quando ele terminou de assinar, ele disse o seguinte, sabe por que eu assinei os papéis? Porque essa semana eu não consigo dormir. Eu vou dormir e eu vejo aquele pessoal lá da igreja, aquelas mulheres assim, que tem aqueles coques aqui na cabeça, e ela dizendo, solta, solta, solta. E aí, eu não consigo dormir. Eu cheguei à conclusão, eu tenho que soltar isso, porque se eu não soltar, eu não durmo. Vocês podem orar por mim para que isso agora pare, porque eu já assinei. E foi exatamente assim que aconteceu, amados. Deus faz como Ele quer. Naquele ali, Deus não queria que desse um centavo a ele. Então foi lá e moveu, e ele ficou ali sendo triturado por uma semana. Não sei se você consegue entender isso. Ele poderia nos dar os recursos, chegar lá e pagar o que ele queria. Mas ele não recebeu, porque ele era apenas o ganancioso da história. Ele não era o dono do imóvel. Ele queria apenas a vantagem de receber algo porque estava saindo, mas ele já ia sair. Mas quando viu que a gente queria entrar, ele queria ganhar. Então Deus não permitiu. Deus vai dar segundo o coração de Deus como Ele quer. Amém? Quantos se comprometem a orar por isso? Diga para o seu irmão assim, vamos orar para que Deus nos dê um terreno, um lugar aqui em Campo Grande. Amém, amados? Estamos felizes de estar aqui, sim ou não? Mas Deus tem um lugar próprio. Se for esse lugar, Deus vai nos dar o recurso para comprar esse lugar. Seja como Ele quiser, da forma como Ele quer. Amém? Amados, essa palavra que nós vamos ler está em Josué, no capítulo 14. Josué capítulo 14, o versículo é de número 7. Josué 14, versículo 7. O tema dessa mensagem é: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que o Senhor me enviou. Amém? Eu fiquei pensando, o pastor Jonas me inspirou essa palavra. Eu continuo, ainda hoje, com a mesma força, com a mesma expectativa, com o mesmo desejo ardente, conforme o amado acabou de falar aqui. Continuo indo na mesma fonte, no mesmo lugar, buscar aquele a quem eu entreguei minha vida, a quem eu confiei minha vida, e nele eu espero até o último dia. Porque é nele que nós esperamos e aguardamos. Quantos acharam? Josué 14, versículo 7. 40 anos tinha eu, quando Moisés, seu servo... 40 anos tinha eu, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou a Cades Barneia a espiar a terra, e eu lhe trouxe resposta como sentia no meu coração. Mas meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo, e eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Diga comigo, eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseveraste em seguir ao Senhor meu Deus.
E agora eis que o Senhor me conservou em vida. Como disse, 45 anos são passados, desde que o Senhor falou esta palavra a Moisés, andando Israel ainda no deserto. E agora eis que hoje tenho já 85 anos. E ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força então, tal agora é esta minha força, tanto para a guerra como para sair e entrar. Agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou aquele dia, pois naquele dia tu ouviste que estavam ali os anaquins e grandes e fortes cidades. Porventura o Senhor será comigo para os expulsar, como o Senhor disse. E Josué o abençoou e deu a Calebe, filho de Jefoné, a Hebrom em herança. Portanto, Hebrom ficou sendo herança de Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, até o dia de hoje, porquanto perseverara em seguir ao Senhor Deus de Israel. E antes o nome de Hebrom era Kiriat Arbá, porque Arbá foi o maior homem entre os anaquins, e a terra repousou da guerra. Feche os teus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e bendizemos, Pai, por isto que acabamos de ler, por esta palavra, pelo coração daqueles em que o Senhor instruiu, inspirou, para que fossem registrados, para que nós, ó Deus, como o apóstolo Paulo nos escreveu em suas cartas, Pai, pudéssemos olhar e ver tudo aquilo que eles passaram e pudéssemos confiar de que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que não há mudança, que o Senhor continua sendo aquele que era, que é e que há de vir. Que a tua mão, Senhor, que nunca esteve encolhida, que está estendida para curar, para libertar, para encher o coração daquele que teme e que espera, ó Deus, na tua promessa, que o Senhor possa trazer sobre nós nesta noite a lembrança das vitórias, a lembrança das conquistas, a lembrança dos grandes momentos em que nós vivemos, e recordando esses grandes momentos, possamos nos inspirar para o tempo de hoje, para as batalhas de hoje, e dizer: somos mais do que vencedores. Pai eterno, em nome de Jesus, que haja cura esta noite, que haja libertação esta noite, que haja, Senhor, providência, Senhor, ó Deus dos céus, as provisões cheguem ao coração dos teus filhos, para que esse tempo, em todas as necessidades, e como foi lido aqui em Filipenses, sejam supridas, aumentando, Senhor, na vida de cada um, o crédito perante o Senhor, para que em toda semente que foi colocada, sejam, ó Deus, recebidas em uma grande colheita. Que a tua mão, Senhor, toque agora, não só os que estão aqui, mas aqueles que aqui representam famílias. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Nós proclamamos que nossa casa será sede de avivamento, que a nossa casa será um lugar de transformação, que aquele lugar, Senhor, foi chamado para ser, ó Deus, uma liderança de pequeno grupo, para estender os braços da igreja e alcançar ao redor daquele lugar. Nós proclamamos, Senhor, uma revolução nesta noite, para que o inferno caia e a estatística da maldade se reduza e a estatística do céu cresça, com vidas e almas sendo salvas. Pai, como foi profetizado aqui, que um grupo de remanescentes, clamando e crendo na promessa, se transformaram numa grande multidão. Nós chamamos esse número diante da tua presença. Sopra, Espírito Santo, sobre os 4 cantos deste lugar, e traga sobre este lugar, Pai, a partir desse momento, uma unção, Manaim, um encontro dos exércitos do Senhor. Que os anjos subam e desçam na tua presença,
presença. Que aquilo que precisa ser mudado seja mudado hoje. Que aquilo que precisa ser alcançado em vitória hoje seja o dia de levantar o altar de gratidão diante do Senhor, porque o Senhor irá virar, Senhor, uma chave no interior, no coração do teu filho e da tua filha, e trará, Senhor, a renovação, o renovo. Pai, a tua palavra é fiel, renova-nos na tua presença. Queremos este lugar sendo incendiado diante da tua presença. Queremos este lugar, Senhor, sendo um atrativo, Senhor, atraindo todos ao conhecimento de Jesus Cristo, e que essas portas não sejam capazes de intimidar a entrada daqueles que com sede e fome venham estar aqui para receber da tua palavra. Nós profetizamos dias em que essa aliança de milagres irá produzir cura, irá produzir transformação, e muitos testemunhos vão começar a explodir neste lugar, Senhor. Aonde essas vidas, aonde estiverem, serão salvas, saradas, libertas, curadas, mas principalmente, Senhor, serão salvas em Jesus Cristo. Nós profetizamos a tua palavra, esse decreto que está sobre nós em 2026, estamos agarrados às vestes de Yeshua e dizendo: queremos ir ter convosco, porque ouvimos dizer: o Senhor está convosco. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos a bênção, declaramos a vitória, agindo o Senhor. Quem há de impedir? E todo que crê e recebe, diga amém, 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 Jesus, amém. Quando nós lemos esse texto, estamos vendo Caleb recordar do seu grande momento. Caleb estava lembrando do seu grande momento, estava requerendo algo, porque havia sido registrado um momento precioso na vida dele. Quantos de nós aqui temos esses momentos memoráveis, esses momentos que, quando precisamos buscar a força devida para enfrentar a batalha, a guerra, vamos voltar àqueles momentos e recordar que aquele que começou a boa obra em nós, ele é fiel para ir até o dia final. Que aquele que de algum modo nos alcançou no passado, que nos deu grandes vitórias, está aqui nesta noite e nunca mudou. Por isso, amados, essa palavra são boas notícias. Você pode achar que não há como ter boas notícias na antiga aliança, no Tanar, no Antigo Testamento, no Pentateuco, mas nós estamos lendo aqui boas notícias. Nós estamos lendo aqui no livro de Josué, que Josué estava ali completando uma trajetória, e que Caleb, de alguma forma sobrenatural, sobreviveu. A missão que ele recebeu é interessante, porque Caleb não tem história entre os filhos de Israel como nós conhecemos. A história de Caleb é uma assimilação, é uma inclusão. A tribo de Judá, ela vai ser uma tribo que em muitos momentos na caminhada, como é a tribo que o Senhor Jesus vai se revelar, é a tribo aonde os descendentes irão permanecer, e até hoje, quando você fala de Israel, você fala dos judeus, você fala dos descendentes da tribo de Benjamim e de Judá. Os que permaneceram, os que se mantiveram, porque ela foi inclusiva, porque ela assimilou, porque ela permitiu que entrassem na história, na sua jornada. Ela foi profetizada por Jacó. Jacó, quando profetizou sobre Judá, ele declarou lá em Gênesis, no capítulo 49, versículo 10, diz assim: o cetro não se arredará de Judá, e nem um legislador dentre os seus pés, até que venha Siló, até que venha o Machia, até que venha o Senhor. A ele se congregarão os povos. A vocação de Judá era assimilação, era inclusão, era receber aqueles que jamais poderiam entrar na genealogia, na descendência. Mas nós vamos encontrar a própria Tamar, que era uma cananeia, que não conseguiu ter filhos com mas ela foi a Judá, e ali, através da relação com Judá, ela foi incluída. Nós vemos Raabe sendo uma mulher que vivia na prostituição,
mas que quando ela se guardou lá em Jericó e ela se posicionou diante do povo de Israel, ela foi poupada e ela foi inclusa ali, né, na descendência de Judá. E quando você lê a história e a descendência de Jesus, você vai ver Raabe pertencendo a esta mesma descendência. A própria Ruth vai se tornar parte da tribo de Judá, uma moabita, alguém que não pertencia à linhagem. E tudo isso porque a tribo de Judá tinha essa característica de ser profeticamente aquela que iria incluir, queria trazer. Por isso que em Jesus Cristo as nações seriam reunidas. Os gregos e os judeus se tornariam um só. Paulo descreve isso. Ele quebrou as inimizades e tornou judeus e gregos um só povo. Por isso, em Cristo Jesus, nós fomos incluídos, nós pertencemos agora à oliveira, nós fomos enxertados. Eu não sei se você pode agradecer a Deus por isso. Mas essa história diz que quando Caleb retorna, e ele era quenezeu. O que era quenezeu? Quenezeu é o neto de Edom, de Esaú. Ele faz, e ele vai nascer como o neto de Edom. Ele vai ser aquele que descende de Edom. Nós sabemos que Esaú é aquele que se colocou em oposição a Jacó e desenvolveu todo um caminho no deserto e nas cidades, que depois irá resistir a que o povo de Israel passe. Deus não vai esquecer isso, e lá no futuro vai cobrar de Edom essa postura e vai encerrar todo o seu domínio, todo o seu principado lá no futuro, porquanto eles endureceram o coração, sendo irmãos, não permitiu que o povo de Israel passasse por suas terras. Mas muitas daquelas terras e desses descendentes foram assimilados. Um deles foi esse quenezeu, foi esse descendente de Esaú, que de alguma forma nós não sabemos, passou a pertencer à tribo de Judá. E mais do que isso, entre os príncipes de Judá, foi escolhido para ser um espia. Quando os príncipes das tribos se levantaram para espiar a terra, quem representou Judá? Caleb. Então, além de ser assimilado, enxertado, aceito entre a tribo de Judá, ele se tornou um testemunho poderoso. Amados, isso é tremendo, porque significa que Deus conhece a nossa trajetória, Deus conhece o que está ali adiante, por isso Ele é capaz de profetizar coisas que parecem impossíveis para nós hoje, porque olhamos o natural, olhamos o que está aqui, mas Ele está falando sobre o que está ali adiante. Deus é poderoso para cumprir as promessas que Ele nos fez. Bendito seja o nome do Senhor. É isso que está acontecendo aqui. Caleb está dizendo: eu estou na mesma força que há 45 anos atrás. Tenho 85 anos e não me desanimei. Tenho 85 anos para celebrar na presença do Senhor e dizer: Senhor, eu creio que aquele dia que nós entramos na terra, eu vi os anaquins. E em particular eu vi a montanha onde eles estavam. E eu olhei bem para eles, e eu sabia que nós éramos maiores do que eles. Mas o que aconteceu? Quando retornamos, os espias contaminaram. Eles disseram: somos como gafanhotos diante daqueles homens gigantes. Mas eu sabia que aquela terra seria conquistada. E Moisés, quando ouviu a minha declaração, diz: aquela terra que você viu é a terra que você irá possuir. Aquela terra que você espiou, que tem a resistência, mas você crê que Deus é maior em tua vida para derrubá-lo, Deus vai te conceder. Eu não sei o que está resistindo na tua vida, ou o que está se opondo na tua vida, mas Deus é poderoso. E se Ele pegar a tua fé hoje, e essa fé for maior do que este obstáculo, você pode ter a convicção de que o Senhor irá produzir algo sobrenatural. Diga para quem está ao seu lado: creia no que o Senhor está falando hoje. Diga: algo poderoso no espírito de Caleb. O espírito do Senhor que pousou sobre Caleb precisa pousar sobre nós. O espírito de ousadia, o espírito de autoridade, o espírito que trouxe sobre aquele homem, amados, uma posição
esse homem, de alguma forma sobrenatural, aprendeu a não se deixar envenenar pelo meio. Esse homem vai ter que suportar uma geração de incrédulos, uma geração de gente que está tentando resolver a sua vida, mas nunca resolvem. E ele vai ter que conviver, imagina viver todos os dias dentro de um sistema que roda como um disco arranhado. E você tem que viver em função, escute isso, de que aquele lá se resolva, que aquela lá se resolva, que aquele ali consiga o que ele está procurando, que o outro consiga se desempenhar, e tudo mais que tem que acontecer com outro, e com outro, com outro. Mas quando você olha Jesus na cruz e gritando, Tetelestai, está consumado, havia um monte de gente ainda para ser curada, havia um monte de gente ainda para ser liberta, havia um monte de gente ainda para ouvir as boas novas, mas ele disse, está consumado. Significa que nós não podemos estar travados, porque aquele não quer, aquele outro está distraído, porque estamos medindo a nossa passada pelo que os outros têm que estar estáveis, e nunca eles estarão estáveis. Esse homem, Caleb, aprendeu a se posicionar e a não se envenenar, porque ele vai, amado, sabe quantos eram os sepultamentos, segundo os historiadores? Ao menos 60 sepultamentos por dia aconteciam no deserto. Ele viu aqueles 10 homens morrerem no deserto. Ele tinha uma promessa, mas ele sabia que só entraria nela o dia que aquele número, amados, ele viu Moisés morrer. Ele ouviu por Josué, quando o Senhor disse para Josué, meu servo Moisés é morto. E ele não recebeu isso com tristeza. Ele recebeu isso com entendimento. Porque ele sabia que a passada de Moisés era uma passada da tolerância do gado, das crianças, das mulheres, e da incredulidade que pairava naquela geração. Agora imagina como era conviver com aquilo, suportar aquilo. E, no entanto, conservar o seu coração íntegro diante de Deus por 45 anos. Amados, esse número para mim diz muito. Nós temos 47 anos de Maranata. Por 45 anos eu posso contar para você N histórias de pessoas que começaram conosco e não souberam terminar. De muitos que nem estão mais vivas, já se foram há muito tempo. De pessoas que começaram bem e não souberam concluir suas vidas. Que não souberam honrar até o último dia. 45 anos você tem uma geração que você, para contar, de pessoas que tinham tudo para dar certo, mas escolheram concluir mal. A pergunta que fica, e que estava no coração daquele homem, ele chegou ali focado, ele chegou ali determinado, ele chegou ali para possuir a terra. E o que ele está dizendo aqui no capítulo 14? Ele está dizendo, eu quero a terra que me foi prometida. Mas o que ele estava dizendo? Eu suportei até aqui uma geração que não teve coragem para ir até o dia final, porque eles tinham coisas para fazer, cada um queria fazer o que lhe parecia bom. Que não creram quando Deus disse que a terra já era nossa. Deveria ser insuportável para Caleb celebrar qualquer tipo de celebração do deserto. Com pessoas que ficavam o tempo todo dizendo, bom mesmo era quando a gente tinha as cebolas. Meu amigo, você era escravo. Você era oprimido. Deus te tirou da opressão, Deus te tirou do cativeiro. Como você consegue sentir saudade das cebolas? Sentir saudade de malhar barro e palha? Eu não coloco esperança nesse país da parte de homem algum.
Hoje não põe nenhuma confiança em qualquer um. Não coloco em homem, não coloco. Porque se você olhar para este tempo, para esta geração, estamos colhendo o que de fato as pessoas querem. Estavam com expectativa. Semana retrasada, na votação lá de Portugal. Um país que estava há uma semana debaixo de água, de ciclone, tufão, tudo que você imaginar, cidades inteiras destruídas, alagadas, em meio a uma votação. Os políticos dizendo, olha só, nós não podemos ir socorrer vocês não, mas não esqueça, domingo vocês têm que votar. Não percam a oportunidade de votar. Mas a gente está há 10 dias sem luz, sem água, submerso. Ah, mas dá um jeito. Isso é muito bom, isso é cidadania. Amados, nós vivemos dias terríveis. Precisamos estar alertas. Esquecer essa bobagem de esquerda e direita e olhar para o alto, olhar para o Senhor. Nele está a nossa confiança, dele vem a nossa direção. Os reinos da terra estão comprometidos com a corrupção, com a miséria e com a destruição. Podem ter boa intenção, o inferno está cheio de bem intencionado. Mas no final, nós estamos vendo um povo perecer, porque lhe faltou conhecimento. Esse Caleb está sendo um instrumento de Deus na antiga aliança, para nos mostrar algo poderoso, que é possível, no meio de tanta transgressão, se manter íntegro à visão. Se manter íntegro ao propósito. Se manter como ele se manteve. Ele aprendeu a deixar que na sua vida, aquele veneno daqueles homens não chegasse. E dizer, essa praga não vai chegar na minha vida, eu não vou me envenenar. Eu vou chegar até o último dia. Ele aguardou aquele último dia. Esse discurso que ele está falando com Josué é o discurso do vitorioso, do conquistador, daquele que creu na promessa e que esperou na promessa. Ele está focado, ele está com a sua palavra. O que ele está dizendo? Ele não está ressentido, não está falando de outra coisa, ele está olhando aquilo que lhe foi prometido. Não me interessa falar de uma geração que não tem compromisso com Deus. Uma geração que não teve a coragem de seguir. Vamos olhar para frente, para a conquista. Deus não me permitiu envenenar e eu não quero me envenenar agora. Eu preciso agora cuidar da herança, cuidar daquilo que Deus me deu. Diga comigo assim, Caleb foi ungido e não se permitiu envenenar. Diga segundo, ele aprendeu que estava envolvido num chamado, num propósito, de algo que nunca havia sido conquistado, mas Deus o havia elegido a isto. Ninguém havia conquistado aquela terra. Ele não sabia como seria, mas ele cria que Deus iria dar. Por isso, a cada dia, sabe o que ele fazia? Se rejuvenescia. Como eu vou sobreviver no meio dessa gente? Eu vou me rejuvenescer. Eu vou buscar me rejuvenescer para não me deixar levar pelos argumentos. Quais são os argumentos? Já passou, já foi minha época. O que tinha que ser foi, agora já não tem. O que ele falava para as pessoas e o que era desde o início para os outros era uma loucura. Quantos aqui tem um sonho louco? Alguma coisa extravagante? Quando você conta, as pessoas dizem, mas isso aí, Deus vai fazer isso na sua vida? Quantos têm esse sonho? Que quando você conta, as pessoas dizem, é muito grande. Diga para quem está perto de você, todo sonho de Deus é muito além de nós. Mas ele é sonho de Deus. Não é seu sonho, é sonho de Deus. Por isso ele é grande, parece inatingível, mas o Senhor é que cuida de nós, o Senhor que está nos levando cada dia a atravessar. Como esse que foi campeão no rally lá de Dakar, na Arábia Saudita.
E perguntaram assim, como é que você sabia que estava chegando em primeiro? Depois de dias, né, que eles vão dirigindo, passando de cidade em cidade. Como você sabe que chegou em primeiro? Eu sabia por uma coisa. Não tinha fumaça, não tinha pó, não tinha poeira na minha frente. Quem fazia poeira era eu. Então eu sabia que era eu que estava chegando em primeiro. Deus vai nos dar unção para quando alguém indagar, por que você está indo? Eu estou indo porque a poeira está ficando para trás. Eu sei que estou indo, sei quem creio, sei que o Senhor é fiel e o Senhor me levará até o dia final. Ele vai me fazer abrir caminhos aonde não há caminhos. Todos estão hoje falando do Bukele, falando de El Salvador, de como ele conseguiu reduzir a criminalidade. Quantos já ouviram falar disso? Quantos conheceram a missionária Dina Santa Maria? Dina Santa Maria é uma avivalista el-salvadorenha. Essa mulher, quando estava sendo levantada por Deus, o dia que ela entrou dentro daquele hotel para falar, tentaram invadir o hotel e abusar dela, para intimidá-la. E quando ela conseguiu colocá-los para fora, e ela foi clamar diante de Deus e disse, Senhor, como o Senhor permitiu que isso acontecesse, como esses homens, ao ponto que eles chegaram, entraram aqui, ninguém da igreja me cuidou, ninguém teve preocupação comigo aqui. Ela começou a falar com Deus, como eu me sinto desprotegida, e o Senhor me deu esse livramento, mas Senhor, como eles chegaram aqui? O Espírito Santo falou para ela assim, Dina, eu vou te dizer uma coisa, sabe quantas pessoas eu enviei aqui? 50. E eu vou te fazer uma pergunta. Você está reclamando e você quer desistir. E eu vou fazer um desafio a você. Se você permanecer, eu pego a unção daqueles 50 que voltaram atrás e deposito sobre a sua vida. Sabe de uma coisa? Eu estava dentro em Jacarepaguá, no Anil, junto com o pastor Marco, de Jesus é a Verdade. E quando começaram a ministrar, tinha um pastor auxiliar dele que tinha muita visão espiritual. E ele viu os anjos quando chegaram. E à medida que o anjo ia chegando, cada um vinha com uma mochilinha. Amado, não sei como é que é a sua fé, mas eles vinham com uma mochila. E cada mochila daquela trazia um órgão. E ele dizia assim, você tem um problema no fígado, você tem um problema no pulmão, você tem um problema, tem. Ok, eu vejo o anjo que chegou perto de você, ele tem um pulmão, tem... Eu disse, como é que o irmão, depois que nós vamos tomar café no final do culto, eu falei, como é que o irmão se move nessa visão? Ele dizia assim, olha, você sabe como é que esses anjos, por que eles carregam isto? Eu falei assim, não. Esses anjos são gerados, essas curas são geradas na oração, mas sabe por que eles têm ela? E chegaram ali para outras pessoas, porque as pessoas que estavam orando desistiram. Curas que estavam geradas e que não chegaram porque simplesmente abandonaram a oração, abandonaram a fé. Voltaram as costas. E eles têm isto. Não era para aquela pessoa, não era para aquela, não era para aquela. Mas agora que ela está ali, vai ser passado a ela. Jesus disse, se eu me calar, Deus vai levantar outros. Se eu não falar, até as pedras clamarão. Nós precisamos entender como o mundo espiritual se movimenta. Se nós permanecermos até o último momento, crendo que Deus vai cuidar, que Deus vai cumprir sua palavra, Deus irá cumprir a sua palavra em nossa vida, e nós iremos alcançar aquilo que estamos esperando. Diga para quem está ao seu lado, Caleb aprendeu algo poderoso, que a sua vitória anterior lhe assegurava a vitória futura. Quantos já tiveram vitórias na sua vida, em alguma área da sua vida? Essa vitória lhe assegura que o Deus que operou ontem opera hoje na sua vida. Quem quer fazer você acreditar que hoje Deus não possa fazer o que Ele já fez? O mentiroso, Satanás. E precisamos trazer como Caleb a memória que o Deus que nos prometeu há 45 anos atrás continua sendo o mesmo. Eu já contei isso para os irmãos aqui mesmo, aqui em Campo Grande. Eu fiz um pedido de oração em 1979, numa folha de A4, rasgada. Peguei do irmão, rasguei a metade, fui lá e coloquei 3 pedidos com a caneta Bic.
Em 2009, 30 anos depois, eu estava na ceia. E quando eu estava orando pela ceia, sumiu igreja, sumiu pão, sumiu cálice, sumiu tudo, só veio aquele papel. E o Espírito Santo falando comigo: estou te mostrando o pedido de 30 anos atrás. E eu sabia que era minha caligrafia, sabia quando tinha escrito aquilo, eu só não sabia onde estava aquilo. Possivelmente nas viagens para Israel tínhamos queimado em Jerusalém, mas no mundo espiritual estava ali o pedido e a folha intacta diante de mim. Estava ali intacto os 3 pedidos. O Senhor diz assim: você está vendo esses pedidos? Eu disse: sim, Senhor. Eu já te dei. Sim, Senhor. Então por que você está triste? Deus estava me lembrando que o que Ele havia prometido, o que eu tinha orado e buscado, já tinha sido respondido. Por isso que quando nós estamos lá no relógio de oração, eu digo: irmãos, compre um caderno e escreva os pedidos de oração. Por quê? Porque a visão precisa ser escrita. A oração precisa ser acompanhada, porque ela tem começo, meio e fim. Há uma didática, há uma pedagogia na oração. Se você não entendeu isso até agora, você está desperdiçando algo poderoso que o Espírito Santo quer trazer na tua vida. Ele quer te ensinar como você vai orar. O Senhor está dizendo: aquela vitória que você teve lá atrás vai ser reproduzida hoje de forma muito maior. Porque a unção, o Espírito do Senhor que pousou sobre Caleb está aqui nesta noite para pousar sobre a nossa vida. E se você crê, você diga: Senhor, eu quero esta unção que repousou por medida em Caleb. Mas hoje o Espírito Santo vive em nós. Ativa esta unção na minha vida. Uma unção que permanece, que crê e que segue até o último dia. Quantos estão crendo, amados? Então diga assim: hoje é o meu melhor momento. O Senhor foi comigo ontem, Ele é hoje e eternamente o mesmo Deus. Aleluia! O Senhor nos abrirá seu bom tesouro, o Senhor nos abrirá um caminho, o Senhor nos fará vitoriosos no meio dessa tormenta. Aleluia! Qual era o pensamento diário de Caleb? Eu sei, Israel saiu do Egito, Deus tirou eles com mão poderosa, eles atravessaram o mar. Ele teve que ouvir isso, ele ouviu isso, ele creu nessa pregação. No meio do caminho ele foi enxertado. Creu mais do que aqueles que viram o milagre. Bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Tem algum crente aqui nessa noite? Sansão foi levantado pelo Senhor com uma unção poderosa, uma unção tão diferente, uma unção indestrutível. Um dia ele pega uma queixada de jumento e vai e derruba 1000 filisteus. Diz que a unção caiu de força sobre Sansão, que com uma queixada de jumento matou 1000. Quando terminou a guerra, ele jogou a queixada e saiu, e veio sobre ele uma sede insaciável, uma coisa. E ele disse: Deus, lutei, matei 1000 homens com uma queixada de jumento, mas agora estou indo num caminho e vou morrer de sede. Sabe o que o Senhor falou para ele? Volte lá, aonde está a queixada, aquela mesma que você jogou no chão. E quando ele voltou, a queixada havia ferido, aberto uma fonte, e da queixada veio água. O que o Senhor estava dizendo para ele? Que nós precisamos voltar aonde a nossa vitória foi consolidada. E que nós precisamos, no meio da guerra que está aí diante, olharmos e dizer: o Deus que nos deu a vitória sobre esta guerra e sobre esta luta, nos dará agora resposta sobre esta situação. Eu não sei se você está entendendo. O Senhor que operou ontem e opera hoje na minha vida. Diga para o teu irmão assim: cada vez que você sentir uma luta se aproximando, lembra da vitória que você teve. Volte lá e faz o diabo ser envergonhado.
E diga: inferno, onde está a tua vitória? Morte, onde está a tua vitória? O Senhor ressuscitou, bendito seja o nome do eterno Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Aleluia. Diga para teu irmão: Deus cuidou de você ontem, está cuidando de você agora mesmo. Quantos aqui carregam promessas do Senhor? Diga comigo assim: Caleb carregava a promessa, a vitória, porque ele tinha no seu DNA, ele tinha na sua genética a promessa que vinha desde Abraão e que chegou até ele. Ele cria nisso, amados. Nós devíamos crer também, porque todos nós somos abençoados por Abraão. Nós somos a posteridade de Abraão. Diga para quem está ao seu lado: se você está em Cristo, você é a posteridade de Abraão. A bênção familiar está sobre a tua vida. Diga para quem está ao seu lado: a bênção de família está sobre a tua vida. A bênção de prosperar está sobre a tua vida. A bênção de conquistar territórios está sobre a tua vida. Porque você tem um DNA vitorioso. Esse DNA está em ser o descendente daquele que é o vitorioso Jesus Cristo. Quantos estão em Cristo? Diga: a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus. Nós cantamos o nome de Jesus nessa noite e declaramos que o nome de Jesus é poderoso. Deveríamos lembrar, por isso ele diz: todas as vezes que vocês se reúnem para cear, domingo que vem você tem a ceia, para fazer memória. Lembre-se, tenha memória. Não é memorial a ele, é memória do que aconteceu há 2000 anos atrás. Porque há 2000 anos atrás todos nós estávamos em Cristo sendo crucificados. Estávamos em Cristo sendo perdoados. Estávamos em Cristo sendo reconciliados. O Senhor está dizendo, talvez você não lembre, mas em João 17 ele disse: Pai, eu oro por esses que tu me deste, todos aqueles que irão crer no meu nome. Ele olhou para esse dia que nós estamos aqui e disse: nesse dia 22 de fevereiro de 2026, Ele nos viu aqui reunidos e disse: eu vou abençoá-los, eu quero que eles sejam bênçãos, que eles sejam fortalecidos, que eles sejam ministrados, que eles sejam cheios da minha presença, que eles sejam mais do que vencedores. Foi para isto que eu fui à cruz. Abraão soube esperar de 75 anos receber uma promessa, e cada ano tem uma significância. Aos 75 anos, e ele suportou esperar aos 100 anos. Aos 100 anos ele recebeu o cumprimento da promessa. O problema é que nós medimos o êxito pelo que o mundo apresenta. O mundo vende, você compra, ele diz: você é exitoso. Eles estão vendendo e você adquiriu, você comprou. Mas a medida de Deus não é essa. A medida de Deus é que cada dia você seja semelhante a seu filho. Que cada dia você viva o propósito do Senhor na sua vida. E a medida de Deus é que você tenha isto em sua vida, porque tudo que você está vendo ao redor irá passar. Nada disso irá subsistir. E é fácil estarmos aqui nessa reunião de hoje, sentados, ouvindo um culto. Mas se você morasse em Kiev, ou se você morasse lá no sul da Ucrânia, você saberia que não é tão fácil. Se você estivesse morando no leste europeu, onde já não tem luz, onde já não tem água, onde há frio, onde as noites são compridas, e a qualquer momento uma ameaça de que algo pode ser destruído. Eu não sei se você consegue dimensionar isso. Temos a alegria de estar aqui, a liberdade de estar aqui, e deveríamos ser gratos a Deus. Deveríamos ser gratos. Eu sei que não é fácil nos inclinarmos na doação, em nos doar. Você chama para a oração, poucos. Você chama para a oferta, poucos. Você chama para a adoração, poucos. Você chama para o trabalho social, poucos. Você chama para missões, poucos. Porque tudo que é doar-se, é entregar. Mas não foi Jesus que disse que maior é dar do que receber? Mas essa turma não quer essa mensagem, não quer esse evangelho. Eles querem o evangelho do que eu me dou bem, que eu recebo. Eu quero uma pregação, e quero uma pregação que me faça acalentar o que eu penso.
Já não queremos o evangelho puro e simples. Já não queremos estar sendo confrontados na nossa mesquinhez, no nosso egocentrismo. Já não queremos ser moldados por Deus, porque estamos sendo absorvidos por uma cultura que chamamos de cultura de reino, mas é o reino dos homens, não é o reino de Deus. O reino de Deus é renúncia. O reino de Deus é quebrantamento. O reino de Deus é prosperidade segundo Ele. E a prosperidade segundo Ele, às vezes, é menos, e o menos para Deus é mais. Muitas vezes, o que precisa ser removido da nossa vida é para nos acrescentar. Foi isso que o próprio Caleb experimentou. Há coisas que foram tiradas de nós porque Deus tinha um plano na nossa vida. E nós temos que reconhecer que Ele foi sábio. Quando Ele tirou aquilo, Ele não estava. Nós olhamos aquela dor e falamos, é uma dor. Mas Deus diz, não é uma dor, é um aperfeiçoamento, é um dom poderoso que vai ser manifesto na sua vida. Você olha aquele momento e diz, é o momento. E Deus diz, não é o momento. E Deus interrompe, porque Ele está te dando um grande livramento. Há momentos em que nós chamamos isso, mas isso não pode ser de Deus, mas é de Deus sim. Porque às vezes dói, é cirúrgico. E quando alguém diz, Deus está me tocando e me movendo, nós não deveríamos ver uma pessoa fazer show pirotécnico, pulando, fazendo graça. Nós deveríamos ver uma pessoa quebrantada. Porque quando alguém foi cirurgicamente operado pelo Espírito Santo, ele está convalescendo, ele está recebendo uma transformação interna. E muitas vezes dói, porque toca e corta a nossa carne. Diga para quem está ao seu lado, Caleb foi um homem extraordinário. Ele aproveitou o seu grande momento. Ele trouxe à memória o seu grande momento. Você percebeu isso? Deus quer que você traga à memória o grande momento que você viveu na presença do Senhor. E Ele está dizendo, guarde este grande momento e não aquela montoeira de coisas que aconteceram. Guarde este grande momento, porque Deus vai reproduzir isso na sua vida. Quantos querem receber? Diga, Senhor, eu quero aprender como Caleb aprendeu, em particular, a receber uma promessa que o Senhor prometeu a ele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu estava pregando na igreja de Vila Isabel, muitos anos atrás, e havia uma fileira na frente, havia uma senhora, e o pastor, não vou falar o nome que todo mundo conhece, estava do meu lado, e ele disse, Eduardo, o que você anda fazendo no culto de oração? Eu falei, orando. Ele diz, mas aquela reunião ninguém ia, agora está indo um monte de gente, até está esvaziando a igreja metodista. Eu falei assim, mas a gente está orando. Aí eu vou lá então na quinta-feira. Aí ele foi lá. Chegou lá, ele começou a interromper as pessoas. Quem tem pedido de oração? Ele levantava as pessoas e dizia, você. Aí dizia, isso que você está pedindo, isso não é relevante. Isso que você está pedindo. Aí foram sentando as pessoas. E eu me lembro quando ele olhou para aquela senhora que estava na frente. E ele disse, a senhora? E ela com um punho assim, ela disse, estou aqui porque eu estou orando por minha filha. E o que é? Por que a senhora está assim? Ela falou assim, porque a minha filha, ela, há um ano, eu estava aqui orando, não abrindo mão, porque o Senhor disse que ia salvar a minha casa, ia salvar a vida da minha filha, e ela estava nas drogas. E o que aconteceu? A última vez, a coisa mais radical que ela fez, ela pulou pelo banheiro, pela janela do banheiro, vasculhante, e se atirou, que ela via que havia uma piscina, e não tinha piscina, era cimento. E ela caiu do 6º andar. E deram como morta. E ali, no corpo dela, eu vi a minha filha ressuscitando. E eu disse, a partir de hoje, eu não abro mão, Satanás, da vida. Aí ele disse, mas a senhora está orando quanto tempo? Orando um ano. Porque ele estava movido mesmo na... A senhora está orando quanto tempo? 1 ano. Ora mais 8, porque minha mãe orou por mim 9. Mas ela disse assim, pastor, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu não abro mão daquilo que Deus me prometeu. E ela foi quase à morte, mas ela não morreu. Sabe o que significa? Que agora ela está mais próxima do Senhor. Amados, você pode dizer o que quiser, falar o que quiser, mas quando você encontra alguém como Caleb, não cola, ninguém vai conseguir colocar veneno em você, ninguém vai conseguir tirar você do propósito. Você vai chegar diante de Faraó como Moisés, que depois de um grande momento ele diz assim, agora Faraó, deixa eu dizer uma coisa assim, chega, basta de negociação. Deixa eu dizer claro para você, nenhuma só unha ficará no Egito.
Diga para quem está ao seu lado, não há negociação da visão. O que Deus prometeu na minha vida, nem uma só unha ficará. Deus me dará uma casa abençoada, forte, uma família consolidada, porque Ele prometeu e Ele é fiel. E eu estou vendo o Senhor fazer isso lá atrás, e Ele vai fazer novamente em minha vida. Bendito seja o nome do Senhor, porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para conduzir até o último dia. E se alguém te perguntar, mas como você aguenta? Como você suporta? Como você ainda não desistiu? Como você ainda consegue? E você pode contar, ó, naquele dia havia 10 pessimistas, 10 incrédulos, que tentavam embaçar a nossa confirmação de que a terra era boa e manava leite e mel. Até carregamos cachos de uvas gigantes para que eles vissem que era de fato como havia sido dito. Mas eles preferiram a voz dos pessimistas, preferiram entrar na incredulidade. E tivemos que suportar por 45 anos, mas agora nós vamos tomar posse. E a Bíblia diz que ele tomou posse. Diga comigo, Caleb recebeu a herança e ele sabia que esta herança iria para os seus filhos e os filhos de seus filhos. Quantos creem que há promessas na sua vida que virão sobre a sua casa e sobre a sua descendência? Digam obrigado, Senhor, porque o Senhor me faz herdeiro, o Senhor me faz em herança. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele, quando chegou em Kiriat Arba, ele tomou posse daquele lugar onde aquele gigante habitava. E ele recebeu aquilo. Mais tarde, o texto diz que ele vai desafiar o povo e a toda a tribo, aquele que alcançaste Kiriat Sefer, que era outro monte, porque um conquistador segue conquistando. Escute isso. A nossa igreja passou por um trauma lá no passado, há muitos anos atrás, com a igreja metodista wesleyana. Uma situação difícil. E o líder máximo daquela igreja na época entrou na nossa igreja, fez uma declaração, porque um pastor, que era um dos nossos pastores, estava se acertando com ele. E ele achou que aquela igreja iria passar para ser metodista wesleyana. E nós ficamos muito magoados naquele tempo com aquela situação. Mas quando ele percebeu que aquilo não era real, ele pediu perdão, encerrou. Mas nós ficamos muito chateados com aquela situação. E ficamos olhando meio atravessado com aquela denominação. Um dia eu estava em Águas de Lindóia e por sorteio caí no quarto com um pastor desconhecido. E era ele. E ali nossas relações se pacificaram. Porque não há razão para seguir sem falar. Não há razão para não se relacionar, não se cumprimentar. De você passar do shopping e o outro passar e virar o rosto, isso não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido. Então, ali se pacificou. Passaram-se os anos. Nós estávamos em Petrópolis com Vladimir. Havia um congresso da visão celular. Nós estávamos lá. E quem estava pregando era o apóstolo René. E foi uma benção aquela noite, uma benção. E quem estava ali, já jubilado, era esse pastor. E ele estava sentado, jubilado. Ele já não atuava mais na denominação. Ele apenas era um pastor considerado pela denominação, mas não era mais o presidente, não era mais o ativo. E aí eu tinha um pastor comigo, que ele era um pastor que deu muito trabalho para a gente, que muitos anos, que vinha de Minas, ficou com a gente. E ele não conhecia a história, não conhecia nada. E ele chegou para mim e disse assim, olha, o Espírito Santo está me incomodando. Eu falei, por quê? Ele falou, está vendo aquele pastor? Quando eu olhei, era esse pastor. E nós estávamos no intervalo, mas ele já estava indo embora, porque já era um homem de idade. E ele estava numa rampa, assim, que a igreja do Vladimir tem uma rampa. E estava lá, o carro parou e ele ia entrar naquele... Ele disse para mim assim, o Espírito Santo está pegando essa minha gravata e correr lá nele e entregar a gravata a ele. Eu falei, por que você está me contando isso? Para ver o que o senhor acha. Eu falei, não acho nada, meu filho. Se o Espírito Santo está falando contigo, vai lá, entrega logo essa gravata. Ele desceu aquela ladeira, correu lá e parou. E eu fiquei de longe vendo a história. E aquele senhor abraçou o pastor de Minas e tudo mais, pegou a gravata, agradeceu e tudo e tal, e voltou.
Aí quando ele voltou, eu disse assim, o que foi aquilo? O que aconteceu? Ele diz assim, eu não sabia nem o que eu ia dizer, que eu ia entregar uma gravata, mas por que eu ia dar? Mas quando eu fui entregar a gravata, Deus me deu a palavra profética. Falei, o que você falou? O Senhor manda te dizer, no reino de Deus ninguém se aposenta. Você vai até o último dia, servindo ao Senhor na tua força. Essa gravata significa o seguinte, volta para a ativa. Amados, quando Deus diz, eu gostava do apóstolo René que dizia o seguinte, eu tinha preconceito de cair, orar e cair não são, mas depois que eu entendi, se hoje eu não cair eu me jogo. Há coisas que precisam cair em nós, que são barreiras. Sim. Nós estávamos lá no Jardim Botânico, os pastores estavam orando pelos pastores, e eu vi o pastor da Argentina orando, e os pastores caindo, pastores que eu conheço, gente de várias igrejas que eu conheço, estavam lá, caindo na unção, e na época era muito difícil entender que alguém caísse no poder, havia muito preconceito em nós quanto a isso. E eu falei assim, quer saber uma coisa, vou me esconder aqui, achei que isso era vantagem, vou ficar firme aqui, vai orar e não vou cair coisa nenhuma. Fiquei ali, resistente. E passou e orou e eu não caí, achei que eu estava na boa. Entende? Aí fomos para a Barra à noite. Quando chegamos na Barra, fomos na Union Church. Aí estávamos lá, ele foi pregar. A pastorzada que estava à noite estava lá. Aí ele foi lá para o outro canto, orar pelos pastores. Eu fiquei do lado de cá e falei assim, ainda bem que ele foi para lá, estou aqui na minha, estou feliz. Fechei o olho, ele saiu de lá. E veio na minha direção e foi o primeiro, eu fui o primeiro. Ele falou, receba! Meu irmão, eu voei. Eu criei asas e voei. Por quê? Eu estava desarmado. Estava achando que eu estava de olhos fechados na minha. E sabe o que eu aprendi ali, amado? E o que aconteceu? Aconteceu que Deus ministrou muitas coisas no meu coração. E eu aprendi o seguinte, nós temos que nos quebrantar diante do Senhor. Nós temos que buscar diante do Senhor. Que há coisas que para nós são esquisitices, a loucura. Eu entrei dentro da sala, lá no Jardim Botânico, no Aloísio, e estavam lá os pastores orando. E aí, eu orando, eu comecei a ver que eles estavam gargalhando, orando e rindo, e rindo, e rindo. Eu disse, meu Deus, está todo mundo doido. E cheguei lá e falei assim, o que está acontecendo? Quando eu abri a porta e disse o que está acontecendo, meu irmão, eu fiquei 3 horas rindo. Sabe como eu saí daquele lugar? Eu saí de gatinho, pelo tapete, e fui saindo pela porta da entrada da igreja até o do lado de fora. Enquanto eu estava ali, não parava de rir. Porque era um gozo que eu não sei explicar, era uma alegria que eu não consigo te dizer. Então, meus amados, quando nós estamos na presença de Deus e dispostos a receber o que Deus tem para nós, há muita tristeza acumulada, há muitas coisas que estão travadas em nós, porque alguém nos convenceu de que isso não é de Deus, aquilo não é de Deus. Mas se você está na presença de Deus, receba tudo que vem dele para você. Deixa o Espírito de Deus ministrar você, deixa o Espírito de Deus tirar toda a tristeza e transformar teu luto em alegria, em baile, na presença do Senhor. Diga para quem está ao seu lado, Deus vai fazer uma obra nessa noite. Como Ele fez na vida do jovem pródigo. Diga para ele, como Deus fez na vida do pródigo. Ele disse, na casa de meu pai há abundância. E voltou para a casa do pai. Diga, na casa de meu pai há abundância. E voltou para a casa do pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vou repetir a 3ª vez. Ele disse, na casa de meu pai há abundância. E voltou para a casa do pai, e o pai o recebeu. Tem momentos que nós não sabemos como falar, como dizer. Um pastor sentou perto de mim e disse assim, amado apóstolo, eu preciso ser ministrado, eu preciso resolver um problema de orfandade.
Internamente eu estava dizendo, meu Deus, o que eu posso dizer a ele? Eu não posso dizer, eu sou teu irmão mais velho. Eu não posso dizer, eu sou teu conselheiro. O que ele está dizendo é sobre paternidade. Tem muitos pais biológicos que têm conflitos e problemas para assumir a paternidade. E quando o filho cobra a paternidade, diz, por que não fui reconhecido? Por que não me notou? Por que não sentiu minha falta? E aquele pai biológico fica pensando, como é que eu me explico? Eu não sei a frieza. Ou por que estou frio? Mas temos que ser honestos. A paternidade precisa ser revelada em nós. A paternidade precisa ser conhecida em nós e precisa vir da parte de Deus, porque há uma grande orfandade. Há uma epidemia de orfandade. Pastor Jonas lembra disso. Pastor Jonas disse há anos atrás, por causa de um trauma, ele foi lá e disse assim, Jonatas, eu dirigi a juventude, mas o legado está contigo, segue, está com você. Foi ou não foi? Mas eu sou testemunha que nós estivemos numa reunião em Santa Cruz e Deus levantou um profeta da República do Congo e chamou Jonas e disse assim, quem disse, Jonas, que eu te aposentei nessa liderança de jovens? Quem disse que isso já passou? Você, por 30 anos, 25 anos atrás, você recebeu este chamado. E por que você disse isso já passou? Jonas chegou aqui e disse um punhado de jovens, mas você recebeu uma palavra lá atrás. Olha o Miésimo em 2005, com 8 mil jovens. E o Senhor disse, eu vou te dar uma juventude. O que nós vemos aqui hoje? Falar uma palavrinha, falar alguma coisa. Nós estamos aqui buscando uma unção de Caleb, dizendo, amanhã você faz 60 anos, mas não desanime, você vai viver o melhor tempo da sua vida. Você vai caminhar nisso que você está falando. Olha aquilo que Deus já fez e Ele vai fazer novamente. Mesmo que muita gente tenha se envenenado, o Senhor vai te dar um antídoto contra o veneno. E você vai viver isso. Deus está dizendo, Ele não te aposentou. Ele não te aposentou, Ele está dizendo, eu preciso que você seja batizado com esta unção de Caleb, que você seja fortalecido, que você entenda que hoje, na maturidade, Deus vai usar aquela experiência que você recebeu lá atrás, multiplicada. A visão vai se ampliar, a visão vai passar, a visão vai formar, a visão vai atrair filhos e filhas espirituais, porque a paternidade sempre esteve em você depositada. Recorde do que o Senhor já te disse. Lembra do que Ele já te falou. Hoje é aniversário do Delcimar. É véspera do seu. Mas o Senhor está dizendo para você, você tem promessa do Senhor. E o reino de Deus tem expectativa na sua vida. Quantos aqui querem abençoar a vida do pastor Jonas? Quantos se alegram pela vida do Jonas? O Salmo 92... versículo 12, diz assim, o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E na sua velhice ainda darão frutos, porque serão viçosos e vigorosos, para anunciar que o Senhor é reto. Em nome de Jesus, eu peço que a igreja levante na direção do pastor Jonas e diga assim, você será rejuvenescido, viçoso, vigoroso, forte, na presença do Senhor. O Senhor multiplique a unção sobre a tua vida. Muitos filhos sejam gerados a partir da sua vida. Aleluia. Quem crê nisso, diga amém, Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. O final do versículo diz, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça.
O Senhor está dizendo, Jonas, ainda não é suficiente o que você fez. Ainda há expectativa, você ainda não completou a sua missão. É bom que você se desperte mesmo e que a sua fé cresça, porque Deus trará coisas grandes. E você precisa estar fortalecido. Há muitos filhos, muita orfandade que será quebrada através da sua vida, a vida da Tininha. Deus deu a vocês um cuidado. Há muitos filhos que não têm tido a oportunidade de conhecer isso. E há muitos netos que vocês ainda vão ensinar a orar. E aprender o caminho do Senhor, e vocês vão ministrar isso. O Senhor está dizendo, eu conto com as tuas orações. Eu conto com o teu fervor, eu conto com a fé com que você até aqui chegou. Eu conto com a ousadia com que até aqui você chegou. Eu conto com aquilo que você pode achar que você está no meio do lagar e uma opressão de 7 anos de pancada sobre pancada. E você diz, desde a época da pandemia para cá, as coisas parecem que entraram numa situação difícil. Mas o Senhor está dizendo para você, homem valente. Aleluia. Aleluia. Há uma colheita com seu nome. Você lembra disso? Seu nome é colheita. Há muita história que ainda vai ser contada por você, meu amado. O Senhor colocou você como uma lâmpada no meio de escuridão. E Ele quer iluminar através da sua vida. E você vai receber este azeite da presença do Senhor. Para seguir iluminando, para seguir usando de fé em fé, de glória em glória. Porque aqueles que nunca desistem têm uma unção de Caleb. Que diz, eu vou tomar, eu vou possuir, eu vou conquistar. E eu vou deixar herança para aqueles a quem o Senhor está chamando nesta geração. Diga para quem está perto de você, o Senhor nesta noite está movendo neste lugar uma unção que requer de nós uma decisão. Precisamos tomar uma decisão e dizer, eu ainda tenho a força, eu ainda tenho a mesma visão, eu ainda tenho o mesmo propósito, desde o dia em que Deus me deu esta promessa, e eu verei o melhor do Senhor na terra dos viventes. Escute isso, há momentos na nossa vida que a gente vê uma pausa, como essa que nós passamos, e parece que Deus não fala naquele momento, parece que há um silêncio de Deus, uma pausa, mas é justo que Deus está formando algo em nós. Temos que ser gratos a Deus, estamos aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor está aqui conosco, está mudando realidades espirituais que estavam aqui paradas. Ele está dizendo, eu vou mudar ao teu redor. Vou trazer gente nova, vou trazer outras pessoas. Vou trazer aqueles que vão consolidar tudo isso que está sendo dito. Deus tem um propósito em tudo isto. E Ele vai trazer outros, vai trazer filhos e filhos. Aleluia. Aleluia, eu sinto no meu espírito, amados, que Deus está trazendo uma palavra sobre paternidade na vida do Jonas. Aleluia. É como se tivesse um capítulo que você ainda não encerrou. E enquanto você não encerra esse capítulo, um novo capítulo não começa. Então você precisa encerrar esse capítulo. O Senhor está dizendo, comece a escrever isso diante do Senhor. Encerre tudo isto que estava até agora. E diga, Senhor, está aí o novo. Eu recebo o novo. Quero vinho novo. Quero, para receber vinho novo, me torno odre novo na tua presença. Que nenhuma fissura na tua alma possa escoar o azeite que Deus está derramando hoje na tua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Arranca do teu dicionário essa frase, o meu tempo passou. O meu tempo no passado foi tremendo, porque o Senhor disse que os dias que virão serão maiores do que, e o fim das coisas é maior do que o início delas. Aleluia. Eu quero deixar só um versículo final. Jeremias 29:11. O Senhor está dizendo, porque eu bem sei o pensamento que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Se você crê nisso,
Fica de pé em nome de Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Meu amado, você crê que Deus pode depositar na sua vida esta unção de Caleb? Você crê que esta unção que o Espírito Santo deu por medida a Caleb, que o sustentou naquele deserto? O Senhor disse: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. O Espírito Santo virá. Jesus disse: o Espírito Santo, o poder de Deus virá sobre vós. E Ele está dizendo: você pode ser uma testemunha fiel, poderosa na presença de Deus, porque o Espírito Santo será derramado sobre a tua vida. O que significa que aquilo que caiu sobre a vida de Caleb pode ser derramado na tua vida, e você dizer: Senhor, eu quero que esta unção que moveu Caleb na integridade, que moveu Caleb na convicção, a possuir a promessa, possa me renovar hoje aqui neste lugar, porque só há um tempo eterno, real diante de Deus, que Ele nos abençoa e nos dá, e nos premia, e esse dia chama-se hoje. Por isso diz: se ouvirdes a sua voz hoje, não endureçais o teu coração. Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vos teria dito: vou preparar-vos lugar, para que aonde eu estiver, vocês estejam também. E eu voltarei para vós e tomarei vocês para mim mesmo. Sabe de uma coisa? O Senhor está aqui nesta noite. E Ele quer abençoar a vida do pastor, quer abençoar a vida do Elcimar, quer abençoar a vida de cada um que está aqui. E Ele está dizendo: a unção que repousa sobre este lugar, está dizendo: as portas estão abertas se você olhar para o que está diante de você, com a visão daquilo que Deus já fez, o que o Senhor já depositou. Você é depositário da unção, você é depositário do bem, você é depositário do milagre. E eu quero orar nessa noite para que isso se manifeste na sua vida de forma poderosa. Se você crê e se você deseja, saia do seu lugar e venha aqui à frente como um ato de fé. É como se você estivesse dizendo para Deus: Senhor, eu quero.